Olá pessoal, bom dia. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre as tensões pelas quais Plutão está passando nos últimos dias. Do dia 9 até o dia 19 de abril, a gente vai ter vários planetas fazendo tensão com Plutão. São eles a Lua ontem, desde a semana passada a gente tem a Vênus. Essa semana, a partir de hoje, a gente tem tensões com o Sol e no final da semana a gente tem Mercúrio fazendo um aspecto desafiador com Plutão. São os planetas que estão se acumulando em Áries, mais do meio para o final da temporada de Áries, que formam um ângulo de 90 graus, uma quadratura, uma tensão com Plutão nefasto em Capricórnio, nos últimos graus de Capricórnio. Isso sempre nos remete a algumas tensões do passado, já que Plutão em Capricórnio marca os últimos anos difíceis e, inclusive, a configuração dessa pandemia na qual nós nos metemos agora. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre essas tensões que vão acontecer, como eu disse, de 9 a 19, são tensões bastante complicadas, são questões que acontecem em nível coletivo e em nível muito íntimo e pessoal, e eu gostaria de destrinchar isso em notícias e em percepções subjetivas e maneiras possíveis da gente lidar com isso, combinado? Para quem não me conhece ainda, me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal da Astróloga. Inscreva-se, toque o sininho para receber as notificações. Assim a gente fica por dentro de tudo. Bom, essas são tensões que configuram os próximos dias. E quando a gente está falando de Plutão, Plutão é uma figura tão importante que às vezes a gente prefere esconder debaixo do tapete, porque ela é uma figura tão barra pesada da mitologia e das nossas vidas, porque é um princípio que nos atravessa que às vezes a gente prefere nem falar dele. Mas é impossível a gente não falar dele, porque ele aparece, ele vaza, né? Plutão é o nefasto, é o permissivo, ele é o estúpido, ele é o violento, ele é o agressivo, ele é o sorrateiro, ele é o criminoso, ele é o absurdo, ele é o fanático, enfim, como eu disse, ele é abusivo, ele vai entrando e de repente ele vai distorcendo as coisas e conseguindo as coisas da sua maneira, de uma maneira super manipuladora. Plutão também é o deus dos infernos e dos submundos, portanto a gente está falando de tudo que está oculto, escondido, e sombrio tem a ver com os nossos comportamentos sombrios, nefastos, mas também porque está debaixo da terra tem a ver com grandes riquezas, como petróleo, como pedras preciosas, e também tem a ver com profundas transformações. Eu não gostaria de falar das transformações hoje, embora esse seja o aspecto bacana de Plutão, a gente fala mais pra frente sobre isso, porque o que eu tenho visto aqui no meu radar como astróloga e como jornalista é que a gente não está enfrentando as melhores facetas de Plutão nos últimos dias. Como eu digo, macrocosmo e microcosmo se comunicam com a gente e é interessante a gente ver ao nosso redor como as notícias se manifestam com essas qualidades plutonianas dos últimos dias, não é mesmo? Então, a gente está acompanhando desde a semana passada o terrível caso do menino Henri, no Rio de Janeiro, que foi, pelo que eu entendi até agora, espancado e morto, deixou-se morrer pela mãe e pelo namorado da mãe, que é um deputado. E essa criança, que tinha apenas 4 anos, uma doçura, de uma inocência, né? É um caso que está atravessando o Brasil, como se já não bastassem tantas mortes, a gente já está com um cenário tão tenebroso e mórbido ao nosso redor. Então a gente vê mais essa situação mórbida. Plutão tem a ver com... Plutão é deus de morte, né? De uma maneira nefasta, macabra, envolvendo todas essas questões aí da mãe e do seu namorado, tem a babá no meio. A verdade é que tem tanta coisa ainda para ser dita, para ser descoberta e desmascarada, porque em Plutão tem tanta coisa debaixo do tapete que a gente vai revelando e desmascarando aos poucos, que a gente vai acompanhando de fato as cenas dos próximos capítulos. É incrível como essa é uma semana de Plutão e nós brasileiros estaremos ligados, acompanhando essa história absurda e macabra. Bom, para além disso, outra notícia me chama bastante atenção, que é a seguinte... barará, colinha. Bom, vocês sabem que, de uma maneira muito veloz, o governo resolveu votar leis, propostas que aceleravam
a posse de armas para muitas mais pessoas. Essa lei, proposta de lei, eu não saberia usar o termo preciso, porque esses termos da política não são muito do meu universo, mas seria uma proposta que poderia começar a valer a partir de hoje, dessa terça-feira, que os brasileiros poderiam adquirir até 6 armas. Me diga por Deus, para que alguém precisa portar 6 armas? Onde é que você vai enfiar 6 armas? Se você só consegue sacar 2. Bom, o interessante é que o STF intercedeu a tempo e então paralisou essa história toda e acabou com a proposta. Já não será mais possível adquirir 6 armas num estalar de dedos, né? Eu até escrevi no texto de hoje, quem precisa de 6 armas? Talvez Plutão. Plutão e Cérbero. Aliás, Cérbero é a imagem que eu trago no texto de hoje, já falo sobre isso. Cérbero é o cão, é o pet de Plutão que guarda os submundos. É uma figura também tão tenebrosa quanto. Há várias narrativas de que Cérbero seja um cão com 3 cabeças ou um cão com 10.000 cabeças, e aí ele pode ter um rabo de dragão. Existem várias narrativas diferentes, mas é muito interessante imaginar que Plutão conta com essa figura ao lado dele. Essa figura animalesca, sombria, que ronda os nossos pesadelos. Dizem que sonhar com o cão de muitas cabeças tem a ver com medo da morte. Acho interessante essas coisas que atravessam o nosso inconsciente nesse período pandêmico, onde muitos de nós estão com muito medo da morte. Então veja que armas e morte também está no nosso radar. Outra notícia que me chamou bastante atenção, que também tem a ver com Plutão, foi o seguinte: toma posse hoje, exatamente, não é isso? Toma posse hoje o general Luna e Silva na Petrobras. Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do planeta Terra e que está falando das riquezas debaixo da terra, que são muitas neste lindo país. E então hoje toma posse o general Luna e Silva, que é um militar. Então a gente está numa quadratura dos planetas em Áries. Áries é o guerreiro, é o herói, é o militar. E aspecto desafiador com Plutão, que tem a ver com as riquezas debaixo da terra. E isso tudo movimentando o cenário econômico, movimentando a economia, movimentando recursos, bolsas de valores. Ontem e hoje serão dias bastante atribulados no Brasil em se tratando de compreender essa nova medida de mudança na direção da Petrobras. Então tudo isso tem a ver com essa configuração que a gente tem no céu do momento. É realmente muito interessante que toda vez que tem Petrobras na área, tem Plutão, Plutão tem Petrobras e por aí vai. Bom, para ninguém dizer que eu estou falando o tempo todo do Brasil como um umbigo do mundo, existem outras coisas interessantes acontecendo nos últimos dias, como por exemplo os iranianos. O Irã denunciou uma intervenção dos israelenses em suas, como é que se diz? Em sua produção de material nuclear. Né? Então eles estão querendo investir ainda mais, já estão ali o tempo todo, estão ameaçando, a gente vai enriquecer novamente urânio. E todas essas riquezas atômicas também têm a ver, toda a energia atômica também tem a ver com as energias de Plutão. Né? Então temos ali desavenças entre Irã e Israel também nessa configuração, ameaçando a possibilidade de um conflito, conflitos velados, negociações, patati patatá. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vazamentos de áudio, vazamento tem tudo a ver com Plutão, mas aí vão vazar áudios aqui, vão vazar imagens ali, vai vazar um monte de coisa esses dias, porque Plutão é aquele cara que quer abafar, que quer esconder, e aí de repente vazou de cá, esconde de novo, vazou de lá, vaza para tudo que é lado. Então vão ser dias interessantes para a gente ver o que vai vazar, mas não é só na política, não é só no Brasil, não é só no mundo, é na nossa vida íntima e pessoal. E é disso que eu quero falar hoje também, né? Porque as coisas que acontecem ao nosso redor acontecem também com a gente. A perspectiva que eu trago para a gente hoje é a seguinte: inconsciente versus conveniente, inconsciência versus conveniência. Plutão é um planeta reconhecido por todos os bons autores de astrologia como um planeta de profunda inconsciência. Então o que é inconsciente está abaixo do limiar da consciência, a gente não percebe, a gente não vê. Na narrativa mitológica, Plutão também usa um capacete que o faz invisível, então o cara está gozando com a sua cara e você não está vendo.
Só que existe uma perspectiva interessante, né? E também é o planeta da inconsciência, o planeta das massas, né? Então, as massas são movidas por uma energia que vem por debaixo da terra, né? Algo bastante que não se reconhece, que não se percebe, e de repente somos todos tomados por uma determinada energia. Mas existe também uma perspectiva onde eu imagino o seguinte, que parece que o tempo todo nós somos vítimas de situações, mas não somos, né? Somos vítimas e algozes, somos feitos de luz e sombra. Todos nós somos vítimas em algumas situações, mas somos algozes em outras situações. Em alguns momentos, a gente tem total inconsciência desses processos abusivos, relacionamentos abusivos, situações criminosas, situações violentas, violências psicológicas que acontecem conosco. Mas em alguns outros momentos, nós não somos vítimas, nós somos algozes. A gente tem uma percepção, sim, clara do nosso poder, e Plutão está falando de poder, e de como a gente pode usar isso em benefício próprio. Por isso, a minha pergunta sobre até que ponto a coisa é inconsciente, até que ponto a coisa é conveniente. Plutão é conveniente quando a gente faz de conta para o outro, a gente tenta esconder do outro todo o nosso processo manipulador. Então a gente oculta, a gente esconde, a gente argumenta com o outro que ele não está vendo o que ele está vendo. Isso é muito típico de um Plutão, né? Forjar essa percepção da realidade. Não, você não está vendo o que está acontecendo, você está enganado. Né? É bem o uso do capacete de Plutão, é forjar a realidade, é deturpar a realidade, é distorcer a realidade. E isso é pura manipulação. Então tem gente que usa isso por pura conveniência. E como nós estamos, desde a semana passada, já fiz um vídeo, inclusive, sobre a Vênus em mau aspecto com Plutão, isso reina exatamente sobre os relacionamentos amorosos, acho que vale a pena recapitular esse vídeo, vou até deixar o card para vocês. Enfim, nessa semana a gente ainda tem Lua, já tivemos ontem, né? Tanto é que tivemos aquele dia super turbulento ontem. Temos o Sol durante muitos dias e ainda Mercúrio até segunda-feira da semana que vem, em mau aspecto com Plutão. Então tudo isso está nos rondando. Tudo isso que é estúpido, nefasto, criminoso, absurdo, obscuro, escondido, está no meio de nós. Ser algoz é sempre mais gostoso que ser vítima, né? Porque vítima, vamos combinar, a gente só se lasca quando a gente vira vítima dessas situações. Mas hoje eu estava olhando para aquela figura do Cérbero. Sabe que essa figura do Cérbero há várias interpretações e várias imagens super pops, mas eu prefiro a imagem mais antiga. A que eu elenquei hoje é de Gustave Doré, de 1832. Doré foi de 832 a 1883. E ele fez essa imagem do Cérbero como uma ilustração para a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia é de 1304 a 1321. Na verdade, não é uma comédia, queridos, para quem ainda tem essa dúvida, é uma tragédia, né? É uma viagem pelos infernos. Dante resolve fazer uma viagem pelos infernos e é por isso que Doré resolve fazer uma pintura belíssima, eu acho que é em bico de pena, em nanquim, se não me engano, cheia de detalhes, assim, desse cão de muitas cabeças. Eu acho interessante porque, às vezes, a gente está sempre assim, olhando para a mitologia como se ela não estivesse dentro de nós, e ela está dentro de nós. Então, a gente está vendo Cérberos e Plutões ao nosso redor, né, cheios de metralhadoras, apontando para a gente em todas as direções, mas existe também um Cérbero dentro da gente. E que Cérbero é esse? Plutão conta com essa figura primitiva, animalesca, selvagem, é um instinto selvagem, né? Bastante instintivo, bastante intuitivo para guardar os portões dos infernos. Por isso é uma figura tão temida. Mas essa figura não está fora de nós, como eu disse, ela está dentro de nós. Então existe um Cérbero dentro de nós também que pode guardar os portões dos nossos infernos interiores. E é esse o convite que eu faço, talvez para essa semana, para a gente acessar essa figura, essa potência selvagem, animalesca, instintiva, que fareja, que sente cheiro de que alguma coisa não está legal antes que algo aconteça. Eu acho que é para isso que Plutão usa o seu pet favorito. A gente pode usar essa força poderosa que também existe dentro da gente, o Cérbero, o nosso Cérbero interior, para a gente defender o que se passa dentro de nós, para a gente também se resguardar, inclusive para guardar o ouro que existe nas nossas profundezas.
Faz sentido para vocês? Vamos conversar sobre isso? Deixe seus comentários, a gente conversa mais sobre muito a partir de amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.